Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Vamos chamar logo toda a família, mas em especial, primeiro, eu queria chamar os pais. Eles podem sentar aqui ou aqui, ó, que eu queria falar especialmente com vocês em primeiro lugar. Tem cadeirinhas aqui na frente. Esse é o pequeno Arthurzinho, né? Ele está com um mesinho e 2 já? Está com 2 meses. E a Hilary e o Lucas foram presenteados, né? Com esse pequeno serzinho grande. E, primeiramente, eu queria refletir um pouquinho com vocês sobre essa missão tão nobre de ser pai e mãe que Deus deu para vocês nesse tempo, né? E eu queria ler 3 versículos apenas. Salmo 127. Salmo 127, versículo 3 e 4. Diz assim: herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o seu galardão. Galardão é um presente. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Vocês são pais jovens, né? Então, ele é como uma flecha. E uma flecha, o que você faz para ela? Você traz para junto de si ali no arco e você aponta em uma direção. Então, como pais, vocês têm um direcionamento para dar para o Arthur. E essa é uma grande responsabilidade, né? E a gente pode também entender essa palavra de herança de 2 maneiras, né? Que ele é uma herança para vocês, um galardão, um presente que Deus deu para vocês. Mas, por outro lado, diz que ele é a herança do Senhor. Ou seja, é uma herança que Deus confiou a vocês por um tempo, para que vocês devolvam a Ele. Então, tudo isso depende de como vocês vão direcionar essa criança, como vocês vão direcionar essa flecha, para que lá no futuro, essa criança possa ser devolvida ao Senhor. Aquilo que a gente falou de eternidade. Nós fazemos escolha, mas é de pequeno que a gente ensina a criança o caminho que ela deve andar. Então, é um presente de Deus para vocês nesse tempo, mas um dia Deus vai requerer de vocês. Eu entreguei o Arthur para vocês, agora eu quero de novo. Ele andou nos meus caminhos para que possa estar comigo. Então, existe uma grande responsabilidade em ser pai. Também em Mateus 19, do 13 ao 15, diz assim: depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusessem as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. A gente viu agorinha o Samuel vindo aqui, falando com o pastor. Criança é assim, ela é simples, ela é sincera, ela não tem meio termo, ela fala a verdade. Então, diz que o reino é de pessoas semelhantes a essas que nós devemos nos tornar como crianças. Só que nós vemos os discípulos, aqueles que eram os mais próximos de Jesus, aqueles que deveriam entender a linguagem de Jesus, sendo opositores das crianças, deles se aproximarem de Jesus. Não só sendo opositores das crianças, mas eles estavam sendo opositores do próprio Cristo, porque Cristo diz assim: deixem vir a mim os pequeninos. E às vezes nós, como pais ou como igreja, nos tornamos opositores das crianças. Achamos assim: não, mas o meu filho faz bagunça, eu não vou levar para a igreja porque eu fico com vergonha. Não, mas aquela igreja lá tem um negócio que eu não concordo, então eu não vou e não vou levar meu filho. Meu filho estava quase dormindo aqui, mas vai para o culto. Ele consegue acordar cedo para ficar no celular, não vai conseguir vir para o culto. Então, assim, às vezes nós nos tornamos opositores de Cristo, da palavra e dos pequeninos de que se acheguem. Mas nós temos que trazer as crianças para o culto. Elas vão fazer bagunça, elas vão gritar, elas vão correr, mas é aqui que elas vão aprender sobre Jesus. Então, nós não podemos ser opositores. Elas são trabalhosas, mas elas não são um atrapalho. E todos nós, como igreja, como pais, precisamos entender isso. Vai chorar, é assim mesmo, é normal, mas não devemos impedir de se achegar a Jesus. E um outro texto que está em 2 Timóteo 3, 14 e 15, diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem tem aprendido e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras. Ou seja, que nós sejamos conectores e não opositores. Porque
conectores, eles ligam, eles tornam viável, eles criam caminho, eles criam possibilidades para que aquilo aconteça. O caminho, a direção, nós precisamos, na verdade, é criar caminhos e não problemas para que as crianças se acheguem, como aqueles discípulos estavam criando. Então, Provérbios 22 diz assim, que ensina a criança no caminho que deve andar. E no caminho é junto. O caminho é a direção, mas no caminho é junto. Então, nós vamos apresentar o Arthurzinho hoje, mas diariamente. Nós vamos apresentar o Arthur hoje a Deus. Mas vocês, como pais, devem apresentar Deus ao Arthur diariamente, e essa é a função de vocês. A igreja não consegue fazer isso diariamente, porque Deus colocou vocês como pais. Então, vocês precisam apresentar o Arthur para Deus diariamente, e nós hoje apresentaremos ele para Deus. E por que nós não batizamos? Nós vamos ler um texto, nós não batizamos crianças. Está lá em Lucas 22, do versículo 24 ao 26, e diz assim: eu acho que eu anotei o versículo errado. Acho que é Lucas 2. Espera aí. Né? Diz assim, Lucas 2, do 22, a partir do 22. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício, segundo o que também está escrito na lei, um par de rolas e 2 pombinhos. Até aí nós vamos ficar. Nós não batizamos criança porque o batismo é um símbolo, é uma declaração pública de arrependimento da sua vida, dos seus pecados, do tempo que você não conhecia Jesus, e uma nova aliança com Cristo. Então, como que um bebezinho como o Arthur vai ter consciência de pecado? Ele não tem consciência de pecado e ele nem é um pecador da forma que nós, como adultos, somos, né? Ele vem de uma herança de Adão, que é uma herança que todos nós herdamos pecaminosas, mas ele ainda não tem em si essas atitudes pecaminosas que nós temos, né? Os atos deles e atitudes deles são primárias, são de criança, de sobrevivência. Então, o bebê não tem consciência de pecado, logo ele não pode se arrepender, por isso nós não batizamos, visto que o batismo é para arrependimento. E para seguir o exemplo e os ensinamentos que Jesus deixou através da sua vida. Então, eu queria trazer essa pequena palavra sobre apresentar as crianças, sobre as crianças estarem em Cristo e que nós é que devemos conduzi-las. E eu queria chamar a família do Arthur aqui à frente. Queria chamar também o Leandro para me ajudar. Eu acho que eu sou forte o suficiente para segurar esse bebê. Você já teve 2, né? Deixa eu pôr minha máscara aqui. Deixa eu ver. Cadê o nosso tecladista para tocar aqui um fundo bem bonito? Família, quer ficar aqui, ó? Se quiserem subir, ficar aqui pertinho para Dani tirar uma foto, para registrar esse momento. Só não faz. Você é a família também? Você que vai ungir hoje, amor. Tá bom. Ó, gente. Você unge agora, então? Estenda suas mãos, igreja. Pai, deixa eu... Em nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos o Arthurzinho ao Senhor nessa noite, Pai. Consagramos ele ao Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha sobre a vida dele. Declaramos, Deus, que o óleo representa, Senhor, uma forma de quebrar todo o jugo, Pai. Tudo aquilo que possa ter vindo, Senhor, sobre a vida do Arthur, que é contrário à Tua palavra, contrário àquilo que o Senhor tem planejado para ele. Em nome de Jesus, nós cancelamos agora.
Declaramos esse menino, Senhor, separado para Ti. Declaramos saúde sobre o seu físico, seu espiritual, seu emocional, que ele será uma bênção para a sua família, será uma bênção para o Teu reino. Pedimos que o Senhor guarde ele de todo mal, direcione seus passos, guie o seu caminho, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor dê, Pai, aos seus pais sabedoria, discernimento, Pai, para levarem ele, Senhor, juntos no caminho que o Senhor tem preparado para ele. Que sejam profetas às nações, Senhor. Em nome de Jesus, consagramos ele a Ti, Pai. Pedimos que o Senhor o receba nesse momento, Pai. E que assim como eu sinto esse vigor aqui do corpo dele, Pai, assim seja um ministério fervoroso nas Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Recebe, Senhor, o Arthurzinho. Nós o abençoamos, Pai, em nome de Jesus. Eis aí, Senhor, o Teu filho, o Teu servo, Deus, um rebento, Pai, para fazer diferença nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja Evangélica Avivamento Bíblico.